Olá pessoal, já com o meu Solid Edge instalado, eu clico duas vezes no ícone Solid Edge, ou você pode vir aqui também e seleciona o ícone Solid Edge, tá? Que ele vai abrir para você. Aqui aberto, eu vou em Novo, e aí eu desço mais um pouco aqui, ó, detalhamento ISO em unidades métricas, e ele vai me abrir esta janela aqui. Nesta janela aqui, eu vou precisar configurar essa minha página para a folha A4. Veja que quando eu abro essa parte aqui do Solid Edge, veja que ele tem aqui, ó, a legenda do Solid Edge. Então, vou clicar aqui em ajustar, para a página ajustar no tamanho normal, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou precisar ajustar essa página aqui para A4. Veja que o tamanho desta página aqui, ó, eu dou um zoom, é A2, size em inglês é tamanho A2, vou ajustar para A4, é o primeiro passo. Então, o que eu vou fazer? Clico com o botão direito em folha, ó, vou aqui embaixo, ó, clico com o botão direito na palavra folha, clico configurar página, vai abrir esta subpágina aqui, ó, e onde está escrito tamanho, nome, fundo, eu vou em tamanho. Onde está escrito padrão, eu seleciono A4 largo 297 por 210. E o fundo eu também seleciono folha 4, porque foi que eu selecionei a folha 4 lá no tamanho. Dou OK, então vou aqui ajustar, aqui no canto inferior direito tem um botão chamado ajustar. Eu ajusto esta página, então a minha tela, e vejo que eu já tenho esta folha que agora o tamanho dela é A4. Pessoal, na prática da engenharia, em geral, a gente tem que fazer a nossa legenda. Então, a gente vai precisar fazer a nossa legenda. Bom, como é que eu vou fazer? Vou aqui no botão visualizar, seleciono o botão fundo, vejam, vou lá no botão visualizar, seleciono o botão fundo, desseleciono a parte trabalho, ou deixo selecionado, não tem problema. Aqui eu ainda estou para trabalhar na minha área de trabalho, mas como eu selecionei o fundo, vai aparecer aqui novas abas. Ó. Eu vou desselecionar fundo, vai desaparecer aquelas abas lá embaixo. Tá? Veja onde está meu mouse aqui, ó, no canto inferior esquerdo. Vou selecionar fundo e vai aparecer novamente, né, as folhas A1, A2, A3, A4. Então eu vou clicar aqui em A4, tá? Vou ajustar aqui o fundo na minha tela. E observem aqui que vai aparecer escrito fundo. E quando aparecer escrito fundo, pessoal, esta legenda eu vou poder alterar. Então eu vou aqui, ó, clico aqui no meio dessa área de trabalho, aqui onde está escrito fundo, puxo até o final, para cobrir toda esta região aqui, aperto no botão delete e apago esta legenda. Aqui em cima também, ó, vou clicar aqui bem no meio, vou puxar até lá em cima e vou apagar esta legenda. Pessoal, do jeito que está aqui ainda, veja que se eu clicar, por exemplo, em cima desta linha e arrastar, ó, ela se movimenta. Tá? Então, a ideia é que essas linhas fiquem travadas. Então, eu vou dar um Ctrl Z, a minha versão é a versão estudante. Eu preciso travar esta linha, de modo que quando eu estiver construindo a minha legenda, esta linha não se mova. Então, eu vou aqui, eu saio da opção visualizar. Aí eu vou para a opção rascunho, veja que tem arquivo, início, rascunho, diagrama inspecionar, ferramentas e gerenciamento de dados. Então eu vou na aba rascunho, e na aba rascunho eu vou selecionar este botão aqui, ó, manter relações, e tem um cadeado nele, tá? Manter relações, então eu clico nesse botão aqui, manter relações, e do lado desse botão manter relações, quando ativado, eu vou nesse cadeado está escrito bloquear. E aí eu clico no botão bloquear, tá? E aí eu venho e seleciono essas 4 linhas de uma vez, ó. Depois que eu seleciono essas 4 linhas de uma vez, já vai me aparecer a relação o indicamento de que está bloqueado, como se fosse um alfinete segurando cada linha, tá bom? Como é que eu vou ver isso? Obviamente, ativando este botão indicador de relações aqui. Se eu desativar esse botão indicador de relações, desaparece, né, a informação que ele está travado. Mas quando eu volto aqui e aperto no botão indicador de relações, aqui, ó, restrições, indicador de relações, aí volta a aparecer lá, tá bom? Agora eu volto e clico no meu botão selecionar
e ajusto novamente. Agora, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer a legenda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no botão linha. Cliquei no botão linha. A linha selecionada. Passo o mouse aqui, ó, nessa linha. Tá? E quando ela ficar vermelha e aparecer essa seta e um traço indicando o ponto, significa que quando eu clicar nessa linha, a minha linha vai começar nessa linha vertical. Tá? Então, eu cliquei. Ó, cliquei. Tá? E arrastei. Vou arrastar um valor qualquer, vou arrastar de repente aqui, ó, 205 e vou descer, tá? Vou descer qualquer valor aqui, ó. Quando eu descer, ele já vai me indicar que está 90 graus perpendicular e eu vou descer, ó, e vou fazer com que esta linha aqui, ó, observe, fique interceptada aqui nessa linha inferior, tá bom? Então eu vou com o botão de rolar aqui, ó, quando no botão de rolagem aqui eu consigo aproximar e desaproximar, tá? Eu vou no botão de rolar, clico, e se eu clicar também no botão de rolar, eu consigo movimentar também a minha tela, essa folha, tá certo? Então eu vou descer aqui e vou clicar na minha linha inferior de baixo, e agora eu vou clicar no botão ESC ou vou aqui em selecionar, ó. Clico em selecionar e desativo o botão linha. O que acontece? O máximo, né, o comprimento máximo dessa linha aqui é 178, o comprimento máximo 178 pela norma 16752 de 2020. Pessoal, vou voltar aqui, ó, está escrito cota inteligente, seleciono este botão, clico nesta linha e subo, está me dando 205, tá? Está me dando 205 ali, ó. Vejam, eu cliquei, aí apareceu 205, ó, eu não quero 205, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no botão selecionar, clico no botão selecionar, vou dar um zoom aqui, ó, e aqui onde está o número, eu vou clicar uma vez em cima do número, levemente, tá? E já me apareceu a opção, às vezes eu clico uma vez e não aparece, então eu clico mais uma vez levemente e já aparece a opção. Pessoal, este botão aqui, ó, este cadeado aqui está aberto, se eu clicar neste cadeado ele tranca, e aí eu venho aqui, ó, o comprimento máximo desta linha tem que ser 178. Eu vou colocar no meu desenho 150, tá certo? E aí ele foi diminuir o comprimento para 150, tá bom? Esta altura aqui tem que ser no máximo, segundo a norma, 56. Então eu vou clicar, selecionar o botão cota inteligente, clico nesta linha e ela está dando 71. O máximo é 56, eu vou colocar 50. E quando eu colocar 50, obviamente que o meu cadeado tem que estar trancado na hora que eu apertar Enter. E o meu está trancado, dei Enter, e aí ele já baixou o comprimento. Pessoal, isso aqui é só para eu determinar o novo tamanho dessa minha nova linha. Eu vou, obviamente, e apago essas cotas aqui, ó. Tá? E atenção à norma, pessoal. O que eu devo colocar nessa legenda aqui? Atenção à norma e atenção à norma 16752 de 2020. Toda legenda deve conter aqui, então, ó, nome da organização, nome do projetista, diedro, título do desenho, escala, data, número da folha e revisões se aplicável. Então, olha só, a gente vai ter que colocar aqui, inicialmente, então, ó, o nome da organização, tá bom? Então, ó, estou vendo aqui esses símbolos aqui de indicador de relação, eu vou aqui, ó, e daí seleciono, se o teu tiver selecionado, você daí seleciona, então eu vou colocar aqui o texto, ó. Vou aqui em anotação, texto, anotação, texto, e aí eu vou dar um zoom aqui onde é que eu quero colocar, ó, vejam. E aqui no texto já me apareceu uma janela aqui, ó, fonte. Eu posso colocar várias fontes, eu vou colocar aqui Times New Roman, já apareceu aqui para mim. Tem outros estilos. E aqui eu vou colocar o nome da organização. Qual é o nome da organização? Universidade Tecnológica. Aí eu, na barra de enrolar, eu tiro um pouco do zoom. Federal do Paraná. Ó, eu estou vendo aqui que não vai dar. Então eu vou selecionar todo o texto e eu vou alterar o tamanho da fonte, eu vou colocar para 1,5, vi que ficou muito pequeno, 3, já mudou um pouquinho, já melhorou um pouco, né? Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ó, já ficou aqui. Então eu vou dar 2 cliques em cima do meu texto e vou terminar aqui, ó, UTFPR
Ponta Grossa. Veja que passou ainda, então eu vou selecionar todo o texto aqui novamente, ó. E vou aqui onde está a fonte e seleciono um outro tamanho, de repente 2. Tá? Agora coube. Vou aumentar um pouquinho mais esse texto aí, vou colocar 2.5. 2.5. Agora já ficou um tamanho melhor, até eu escrevi até errado aqui. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa. Pessoal, então continuando aqui, ó, o próximo item a ser colocado aqui obrigatório, né, na minha legenda, além do nome da organização, é o nome do projetista. Então, vendo aqui, vou lá em texto, tá? Antes de eu ir lá em texto, eu vou dividir isso aqui em duas colunas, tá? Depois, já que eu coloquei aqui, eu vou clicar aqui, ó, eu vou dividir cada uma dessas linhas subsequentes aqui em duas colunas, tá bom? Então, eu vou aqui em texto, aí eu coloco aqui, ó, nome do projetista. Nome do projetista, e eu vou colocar meu nome, né? Tiago, professor Tiago Souza. Então, pessoal, o próximo passo aí é fazer o símbolo do diedo, né? Conforme a gente está vendo aqui no PowerPoint, né? Nas características da legenda, o nome da organização, agora o nome do projetista e o diedo. Então, eu vou aqui e escrevo diedo, né? Eu vou lá em texto, escrevo diedro, 2 pontos, ok? E como é que eu vou fazer esse diedro? O símbolo do diedro que a gente vai estar utilizando é o símbolo do primeiro diedro, que, conforme foi visto em sala de aula, é um cone, tá? Então, é a vista frontal de um cone e a vista lateral esquerda. Então, primeiro eu vou começar aí pela vista frontal do cone. Então, eu vou colocar aqui, ó, tá? Diedro, eu vou selecionar o botão linha, tá? Vou dar um zoom aqui que eu quero escrever daqui dentro, tá? Então, no botão linha eu vou clicar aqui em algum ponto aqui próximo aqui, ó. Subo aqui de, digamos, 3, tá? Dou Enter, vou Enter mais uma vez, tá? O botão que está selecionado aqui, né? Eu vou ter que alterar essa característica da minha linha, eu vou ter que colocar aqui, ó, 0.5 contínuo, ok? Agora eu vou clico aqui no botão, na minha linha aqui, só para eu fazer uma linha de construção aqui, ó. Daqui eu vou clicar no ponto médio aqui dessa linha, tá? Quando eu seleciono o botão linha e passo o mouse aqui na minha linha aqui, ó, ele já me aparece aqui o ponto médio. Então eu vou clicar aqui vou clicar no ponto médio e vou arrastar 12, tá? Vou arrastar 12 e vou dar 2 vezes Enter, subiu. Aí eu vou aqui, seleciono a extremidade dessa linha aqui, ó, clico. Tá? A ideia é eu subir 4, quero que essa minha parte aqui seja 4. O diâmetro vai ser 8 e o raio vai ser 4. Então, eu vou colocar 4 aqui, ó. 2 vezes Enter, subiu. Vou dar ESC, seleciono o botão linha de novo. Clico aqui neste ponto médio, neste ponto dessa extremidade e desço 4 aqui, ó. Ok. Bom, e aí eu venho aqui, ó, e fecho esse meu cone aqui, ó. Fechei aqui, dou ESC, e venho aqui de novo, ó, seleciono o botão linha, clico aqui em cima, desço, ó, tá? Dou ESC. E aqui que eu vou fazer agora, pessoal, vou apagar essa linha que está aqui no meio, ó, tá? Vou selecionar tudo aqui, vou arrastar aqui para cima, vou mudar um pouquinho de posição. Então, essa vai ser a minha vista frontal do meu cone. Como é o meu cone, né? Então, essa aqui é uma superfície, né, circular, pronto, né? E esse aqui também é uma superfície circular. Então, se é uma superfície circular, então, para eu indicar que é uma superfície circular, eu tenho que fazer a linha de centro. Então, eu vou aqui em largura, levemente, um pouquinho mais fino, e isso que eu traço ponto. Então, eu vou e passo o mouse aqui na região do ponto médio. Ó, vejo quando eu dou um zoom aqui, ele já aparece já a indicação de linha tracejada. Obviamente que tem que estar selecionado o meu botão indicador de alinhamento aqui, ó.
passei o mouse aqui, ó, tá? Vou arrastar um pouco mais para a esquerda aqui, ó, e vou puxar até o final lá. Eu vou aqui no botão indicador de alinhamento, seleciono o botão indicador de alinhamento, passo o mouse, seleciono o botão linha, né? Como o indicador de alinhamento tá acionado, então eu vou passar o mouse aqui nesse ponto médio, eu vou puxar um pouco para a esquerda, ó, veja que já vai aparecer um tracejado indicando o alinhamento ali, ó, tá? Então, deixa eu passar. Então, aqui, vejam que a minha linha de centro tem que passar da borda, tá, pessoal? Pronto, então, esta é a minha linha de centro. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso fazer, esta é a vista lateral esquerda do meu cone, vou precisar fazer agora, né, a minha vista, essa é a minha vista frontal, vou precisar fazer agora a minha vista lateral esquerda. Então, eu vou selecionar 0.5, contínuo, tá? E aí eu vou criar um círculo aqui agora, ó, com este diâmetro aqui. Então eu vou aqui, ó, passo o mouse aqui por cima, arrasto um pouquinho mais distante aqui, de modo que quando eu for criar os círculos eles não interceptem, né? É porque se eu clicar para fazer o círculo aqui, eu estou vendo que ele vai interceptar ali. Obviamente que eu não vou fazer o círculo aqui, tá? Então eu vou selecionar o botão círculo pelo centro, então eu vou a uma distância um pouco maior. Então, olha, qual é o diâmetro aqui? Eu nem preciso saber qual é o diâmetro, só passo o mouse aqui só para ele fazer uma indicação de alinhamento. Ó. 3, né? Ó. Vendo? Já cliquei, ele já selecionou. Tá? Clico o botão centro de novo, passo o mouse aqui, ó, e ele já me criou ali esses dois círculos concêntricos alinhados com este meu cone aqui, essa minha vista frontal. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar o botão linha e vou fazer as linhas de centro aqui, tá bom? Então, eu vou diminuir levemente a espessura, colocar 0.35, traço ponto, vou passar o mouse aqui pelo centro, ó. Vou clicar na parte mais externa, ó. Então, já fiz a minha primeira linha de centro, e aqui a mesma coisa, ó. Passo o mouse aqui em cima, aqui, ó, aqui pelo centro, ó, já me indicou onde é o centro, clico lá em cima, e clico lá embaixo, pronto, tá feito ali o símbolo do meu primeiro diedro. Tá? Agora o próximo passo ali, né, é a gente ver o título do desenho. Então, de repente, aqui eu vou aqui em texto, né, e vou escrever aqui, ó, título do desenho. Título do desenho. 2 pontos. Eu vou colocar, digamos aqui, peça 01, tá? Peça 01, ajusto ali no texto, né? Ajusto aqui, peça 01. Deixa eu ver o que precisa mais ainda. A escala do desenho, tá? Então a gente vai colocar aqui, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, escala, selecionar o botão lá, o texto, né? Escala, aí eu vou colocar 1, 2.1, escala 1 para 1, tá? Deixa eu ver o que mais que precisa. Data. Aí colocamos, né? Aí você coloca a data do dia. Vou, né, arrastar aqui a minha legenda, obviamente, que eu falei para vocês, clicando com o botão, né, de rolar, clicando no botão de rolar, a gente consegue, né, arrastar. Aqui eu vou colocar a data. A data que está no meu calendário aqui é 22/9/2025. Tá? Deixa eu ver o que mais. Se tem vejam que tem a data, número da folha, tá bom? E revisões. Data, número da folha e revisões. Número da folha, eu vou colocar 2.01, tá? Revisões, revisão 2.01, tá bom? Tira a data daqui, coloca aqui embaixo, ó. Tira a data, coloca aqui embaixo, ó. E aí você vem, ó, deixa só o nome do projetista aqui, ó. E vem nesse botão aparar aqui, ó. Tá vendo esse botão aparar? Tá assim, nesse botão aparar, seleciona ele, corta essa linha aqui, ó. E aqui eu vou e coloco o meu nome, colocar o meu nome completo aqui, tá? Professor Tiago Lima de Souza. Pronto. Tá bom? Tá feito aí a minha legenda. E aqui que eu vou fazer, ó, veja, isso aqui, pessoal, é o fundo, veja.
Claro, obviamente, né, que você vai ter que alinhar aqui depois, tá tudo direitinho, tá bom? Então, esse aqui é o fundo. O que você vai fazer aqui agora? Ó, a gente vamos visualizar novamente. Deseleciona o botão fundo, seleciona o meu botão trabalho, eu seleciono o meu botão trabalho, seleciono o botão fundo e ficou aqui construída a minha legenda. Tá bom, pessoal? Esse aqui é o estilo da minha legenda, tá bom, pessoal? E aí, o que a gente vai fazer? O que vocês vão fazer? Toda vez que vocês forem fazer o trabalho de vocês, vocês já partem daqui, né? Então, o que vocês vão fazer? Agora, vocês vão em arquivo, né? Vocês vão aqui salvar como. E aí, vocês vão salvar a legenda de vocês, tá? Aí, desenho, eu coloco aqui, ó. O que eu vou colocar aqui, ó? Nesse ponto aqui, eu já vou salvar aqui, ó. Modelo legenda. Toda vez que eu for começar um novo desenho, eu já começo desse meu modelo legenda, ó. Salvar. Então já está salvo o meu modelo legenda. Então eu venho aqui, digamos aqui, eu venho e fecho essa janela aqui. Eu vou fechar essa janela aqui. Fechei. Tá? E aqui como é que eu vou fazer? Novo. Aí eu vou colocar aqui, de repente, aqui, detalhamento ISO unidades métricas, né? Novamente, eu vim aqui, ó, abrir. Aí eu vou lá naquele meu modelo legenda. Pronto, já abriu o que eu queria, ó. Tá? Então aí finalizamos a primeira aula, que é a aula de criar legenda, tá bom, pessoal? Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E o mais importante é o aprendizado de todos vocês, tá bom?